Fala designer, tudo bem com vocês? Eu sou o Álvaro Daniel e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 técnicas para recorte de cabelo. Eu sei que o recorte de cabelo para muita gente é simples, mas muita gente tem dificuldade para fazer os tais recortes. Eu vou mostrar a técnica com um laço, a caneta e a borracha de plano de fundo, que eu acho que vai vos interessar muito porque vou deixar para o final. Então, sem mais enrolação, vamos para o Photoshop. Vou arrastar a imagem que eu vou aplicar os recortes. A imagem é essa. É a minha imagem mesmo. E a primeira ferramenta que eu vou usar é o laço, que ela tem 3 ferramentas. Tem uma ferramenta laço, tem um laço poligonal e tem um laço magnético. Eu vou começar pelo laço. O laço ela é uma seleção livre, ou seja, na medida que você clicas no botão esquerdo do teu mouse e passas a arrastar o mouse, ela fará uma seleção. Então eu vou dar um Ctrl J para duplicar a camada. Vou ocultar a camada principal. Vou pegar uma área para fazer o recorte. E a tecla de atalho para selecionar o laço é L, a letra L. Assim que eu seleciono, escolho a área que eu quero fazer a seleção, clico com o botão esquerdo na área que eu quero e passo a arrastar com o mouse. Podem notar que o recorte não está muito preciso porque tem que ter muita técnica, porque é uma seleção livre, é praticamente só arrastar o mouse. Se tiver uma mesa digitalizadora melhor, porque facilita. Basicamente isso. Fizemos uma seleção e dou um Ctrl X. Como podem ver, fiz o recorte. Mas vocês podem notar que o recorte está muito seco. Está muito seco. Está muito duro. Como é que nós podemos resolver isso? Vou voltar. Voltar Ctrl Z para tirar a seleção. Ctrl D. Clico novamente no laço. Venho aqui onde está escrito difusão. Onde tem 0, vou colocar 1,5. Dou zoom. Seleciono o laço, que é a letra L. Faço de novo a seleção. Tem que ter só muita paciência. Depois dou Ctrl X, que é para tirar a área que eu selecionei. Se vocês puderem notar, está melhor que a anterior. Ou então vou duplicar para mostrar um exemplo. Vou fazer de novo recorte, mas vou fazer com a difusão em 0. Fazer a seleção. E Ctrl X para tirar. Se vocês conseguem notar, aqui está seco, que é a seleção com a difusão no 0. E aqui está meio que desfocado, consegue se contrastar melhor com o fundo, facilita na organização também da imagem com o fundo, por aí fora. Se vocês puderem notar, eu só fazer aparecer a imagem. Se vocês puderem notar, essa é sem a difusão, essa é com difusão em 1.5. Então essa técnica da difusão aplica-se para esses 3 elementos, mas eu vou mostrar já aqui nestes 2 que restam com a difusão em 1.5 para não ser muito repetitivo. Então aqui 1,5 e vou mostrar como é que aplicamos essa seleção. Então, praticamente a mesma coisa, só que no laço poligonal que é esse, laço poligonal, nós temos a seleção meio que travada, ou seja, onde eu clicar a seleção para e me dá continuidade para criar mais outra seleção. Se eu clicar aqui, ela travou, está aqui, clico aqui, ela travou, clico, e assim sucessivamente até o limite da minha imagem, do meu objeto, por aí fora. Só selecionar e unir
Então Ctrl X, conseguem ver que separou, cortou, fiz o recorte. Basicamente essa é a função do laço poligonal. Clica, trava e assim sucessivamente. Vamos apagar também essa imagem. Agora aqui no laço magnético, eu acho que é isso, laço magnético, ela funciona como é que posso explicar? Uma espécie de um imã, eu acho. Uma espécie de um imã. Por outras palavras, ela tem a função de seguir o caminho. É basicamente como um laço normal, mas só que aqui ela faz a seleção automaticamente. Nós não precisamos arrastar com o botão esquerdo pressionado várias vezes. Só precisamos clicar uma vez e automaticamente ela faz já a seleção. Vou fazer o exemplo. Cliquei aqui, como podem ver, eu só estou a arrastar sem o botão direito selecionado, o esquerdo selecionado. Só arrasto. Quando vem aqui assim, eu faço o quê? Aperto o delete, ele vai estar apagar as áreas que eu não quero, delete, continuo novamente, fecho. Tem áreas que essa ferramenta não funciona muito bem, então nós temos que fazer de forma manual, que é clicar mesmo. Aqui com a área muito branca, não consigo se notar o fundo e a minha pele, então temos que fazer de forma manual, que é clicar, depois só me selecionar, vamos unir no ponto inicial e Ctrl X para fazer o recorte. Conseguem notar que o recorte está bem preciso. Aqui teve umas falhas, mas se resolve, mas conseguem notar que aqui o recorte está bem preciso. Então, pessoal, essa é a explicação para essas três ferramentas, que é o laço poligonal e laço magnético. Elas não diferem muito uma da outra, porque a técnica é quase a mesma, só tem algumas diferenças. Então podemos seguir, que é para outra ferramenta que eu mais uso, que é a minha principal ferramenta, que é a caneta, essa opção caneta. Clicamos aqui, que a tecla de atalho é P. Então aqui basicamente fizemos a mesma coisa, aqui é dar o zoom, selecionar a área que precisamos fazer o recorte. Com a ferramenta selecionada, clico. Só que vocês conseguem notar que aqui a área está um pouco curvada, a t-shirt está um pouco curvada, a camisa está um pouco curvada. Então o que é que nós podemos fazer? Selecionamos aqui sem largar o botão esquerdo do mouse e arrastamos para baixo. Ele cria uma curvatura. Para tirar esse ponto que ele criou, porque se nós criamos aqui ele não cria muito bem, é só pressionar o Alt, vir por cima desse ponto azul, clicar, ele tira. E podemos seguir novamente. Clico, arrasto para criar uma curvatura à medida da imagem. E para selecionar aqui, Ctrl e no ponto azul arrasto até na medida que eu quiser. Depois vimos aqui também. Nas áreas direitas nós podemos passar normalmente, não precisamos fazer a curvatura. Vamos ver aqui tem uma curvatura, aqui também tem, aqui é mais reto, aqui tem já uma curvatura, posso assim. E quando eu quiser fazer o recorte, venho, clico, seleciono ela até no ponto inicial. Com ela selecionada no ponto inicial, clico com o botão direito, vai abrir essa pequena janela. Venho em criar seleção, seleciono o raio de difusão que eu quero, vou usar 1, no Enter e depois Ctrl X. Conseguem notar que ela aqui já fez o recorte. Eu uso a ferramenta caneta porque a ferramenta caneta tem uma particularidade que a outra ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouquinho não tem, e essas duas que eu mostrei há pouco também não tem, que é
o poder de escolha, digamos assim, o poder de escolha, o poder de escolha da seleção. Eu posso estar aqui, seleciono, faço isso, seleciono, faço isso. Aqui eu posso fazer assim, só assim. E eu, como aqui já sei que aqui está meio que reta, eu posso fazer o quê? Com o botão da caneta selecionada, venho aqui, ele aparece um mais, clico e com Ctrl pressionado no ponto azul, arrasto, aqui ele cria uma curvatura. As outras ferramentas também criam, mas com a ferramenta caneta é muito mais fácil trabalhar com esse tipo de recorte. Porque as outras ferramentas são um pouco limitadas e a caneta não é limitada. E basicamente é essa a explicação para a caneta, muito simples, muito ágil, muito prático. E a outra ferramenta é essa, a ferramenta borracha de plano de fundo, que é uma maravilha essa ferramenta, principalmente para quem tem muita dificuldade em fazer recorte de cabelo. Como é que nós aplicamos essa ferramenta? Muito simples. Nós aplicamos a camada que nós queremos fazer o recorte. Primeira coisa, seleciono a ferramenta. Aqui, nessas opções, seleciono essa. Como é que se chama isso? Como é que se chama? Vamos ver como é que se chama. Amostragem. Amostra de plano de fundo. Amostra de plano de fundo. Selecionamos essa opção. E aqui na tolerância, não vou falar ainda. Iremos aqui nas cores. Nós vamos ter que selecionar a cor que nós queremos tirar e a cor que não queremos tirar. Como o meu cabelo é preto, vamos selecionar o preto como a cor que não queremos tirar e o branco lá no fundo como a cor que queremos tirar. Selecionamos a ferramenta, aumentamos um pouco e só clicar com o botão esquerdo, ela começa a tirar. Não sei se conseguem ver. Vamos pegar um fundo, vamos colocar só um fundo. Selecionamos, começamos a tirar. Só que vocês não notam que ela tem umas áreas brancas que podem estragar a foto. Porque esse fundo é escuro, então a imagem fica feia. Se for num fundo claro, tipo um amarelinho, a imagem ainda passa no barulho. Mas se for um fundo escuro, não tem como passar. Então o que nós podemos fazer? Selecionamos a ferramenta de borracha de plano de fundo, aumentamos a tolerância, pode ficar até 70 e tiramos. É só ter muita paciência. Se tiverem uma mesa digitalizadora, melhor, porque vai facilitar bem, porque a mesa ela pega os pontos mais pequenos. Com o mouse é um pouco complicado, porque o mouse ela não consegue reconhecer os pontos mais pequenos. Então é só como se tivesse a apagar. Eu posso passar aqui por cima, se vocês puderem notar, ele não apaga a parte preta, só apaga a parte que eu selecionei que tem que tirar, que é a parte branca. Basicamente, tirar. Como conseguem ver, os fios ainda aparecem. E no final ainda vamos precisar fazer algumas técnicas, né? Que é, se calhar, olhar com mais detalhes nessas partes, escurecer um pouquinho por aí fora, para tirar essas áreas brancas que nos estragam a imagem. Ou então só trabalhar com a tolerância. Vai depender muito de quanto você está a trabalhar com a tolerância. Porque aqui ele já consegue tirar, mas só também a imagem. Não, está fixe. Como vocês podem ver, ele só tira as áreas claras, deixa toda a parte preta, ele deixa. Como vocês conseguem ver, a imagem está a ficar mais ou menos assim. Ficar mais ou menos assim a imagem. Aqui tirei, que é uma parte escura, então tirou. Aqui na t-shirt também, como a t-shirt
é preta, o fundo é branco, então ela também, vamos só meter em 75 na tolerância, vamos diminuir. Conseguem ver que ele só tira as áreas claras. Essa técnica eu uso mais para recorte de cabelo, me facilita muito, muito mesmo, porque eu uso mesa digitalizadora. E ela pega os pontos pequenos, pega muitos detalhes. Então, pessoal, eu acho que conseguiram perceber essa ferramenta maravilhosa que é a borracha de plano de fundo. Conseguiram perceber o laço e a caneta. Então, se gostaram do vídeo, deixem lá os comentários do que achou do vídeo. Deixem também sugestões para os próximos vídeos. E valeu! Tamo junto, pessoal.